A realidade está na objetividade. Sou pintora e ganho a vida a pintar quadros. Isto tem algum valor do ponto de vista espiritual? Quando pintas, em que pensas? Quando pinto, há apenas o ato de pintar e eu. O que fazes tu então? Eu pinto. Não, tu não pintas. Tu vês a pintura a acontecer. Tu só observas. Todo o resto acontece. O quadro está a pintar-se a si mesmo? Ou há um eu mais profundo ou algum Deus que está a pintar? A própria consciência é a maior pintora. O mundo inteiro é um quadro. Quem pintou o quadro do mundo? A pintora está no quadro. O quadro está na mente da pintora e a pintora está no quadro, o qual está na mente da pintora, que por sua vez está no quadro. Esta infinidade de estados e dimensões não é um absurdo? No momento em que falamos do quadro na mente, que por sua vez está no quadro, chegamos a uma sucessão interminável de testemunhas. A testemunha maior testemunhando a menor. É como estar entre dois espelhos e a pensar na multidão. Exato. Só existes tu e os dois espelhos. Entre os dois, as suas formas e nomes são inumeráveis. Como é que você vê o mundo? Vejo um pintor a pintar um quadro. Ao quadro, chamo o mundo. Ao pintor, Deus. Eu não sou nem um nem outro. Não crio nem sou criado. Contenho tudo e nada me contém. Quando vejo uma árvore, um rosto, um pôr do sol, o quadro é perfeito. Quando fecho os olhos, a imagem mental é desmaiada e confusa. Se é a minha mente que projeta a imagem, porque necessito de abrir os olhos para ver uma linda flor e com os olhos fechados eu apenas a vejo vagamente? Porque os teus olhos externos são melhores que os teus olhos internos. A tua mente está totalmente voltada para fora. À medida que tu aprendes a observar o teu mundo mental, vais percebê-lo como mais perfeito e mais colorido que aquele que o corpo pode proporcionar. Certamente que vais necessitar de algum treino, mas para que discutir? Tu imaginas que o quadro deve vir do pintor que realmente o pintou. Tu passas todo o tempo à procura das origens e das causas. A causalidade só existe na mente. A memória dá-te a ilusão de continuidade e a repetição cria a ideia de causalidade. Quando as coisas ocorrem juntas, repetidamente, tendemos a ver uma ligação causal entre elas. Isso cria um hábito mental, mas um hábito não é uma necessidade. Você acabou de dizer que o mundo é obra de Deus. Recorda que a linguagem é um instrumento da mente. Foi feita pela mente para a mente. Uma vez que admita uma causa, então Deus será a última causa e o mundo o efeito. São diferentes, mas não são separados. As pessoas falam da visão de Deus. Quando tu vês o mundo, vês Deus. Não se pode ver Deus separado do mundo. Além do mundo, ver Deus é ser Deus. A luz pela qual tu vês o mundo, o qual é Deus, é a minúscula faísca Eu sou, aparentemente tão pequena e, ainda assim, a primeira e a última em todo o ato de amor e conhecimento. Devo então ver o mundo para ver Deus? De que outro modo poderá ser? Sem mundo, não há Deus. O que permanecerá? Tu permanecerás como ser puro.
E o que sucederá com o mundo e com Deus? Puro ser, avyakta. É o mesmo que a grande expansão para Amakash? Pode chamá-lo assim. As palavras não importam, dado que não o alcançam. Elas retrocedem em negação total. Como ver o mundo como Deus? O que significa ver o mundo como Deus? É como entrar numa habitação escura. Tu não vês nada. Podes tocar, mas não ver. Nem cores, nem perfis. A janela então abre-se e a habitação enche-se de luz. As cores e as formas manifestam-se. A janela é a doadora de luz, mas não a sua origem. O sol é a fonte. De modo similar, a matéria é como a habitação escura, a consciência, a janela. Inunda a matéria com sensações e percepções, e o Supremo é o Sol, a fonte da matéria e da luz. A janela pode estar aberta ou fechada, o Sol brilha sempre. Ela faz toda a diferença para a habitação, não para o Sol. Contudo, tudo isto é secundário para a pequena coisa que é o Eu Sou. Sem o Eu Sou, não há nada. Todo o conhecimento se refere ao Eu Sou. As ideias falsas sobre este Eu Sou conduzem à servidão. A compreensão correta conduz à liberdade e à felicidade. O eu sou e o existe são o mesmo? O Eu Sou refere-se ao interior, existe ao exterior. Ambos têm como base o sentimento de ser. É o mesmo que a experiência da existência? Existir significa ser algo, uma coisa, um sentimento, um pensamento, uma ideia. Toda a existência é particular. Apenas o ser é universal, no sentido de que cada ser é compatível com todos os outros seres. A existência confronta. O ser, nunca. A existência significa devir, mudar, nascer e morrer, e nascer outra vez, enquanto no ser há uma paz silenciosa. Se eu criei o mundo, porque o fiz mal? Todos vivem no seu próprio mundo. Nem todos os mundos são igualmente bons ou maus. O que determina a diferença? A mente que projeta o mundo e lhe dá cor do seu modo. Quando tu encontras um homem, é um estranho. Quando casas com ele, converte-se no teu ser. Quando brigam, ele converte-se em inimigo. É a tua atitude mental que determina o que ele é para ti. Posso ver que o meu mundo é subjetivo. Isto também faz com que seja ilusório? É ilusório enquanto subjetivo, e só nessa medida. A realidade está na objetividade. Que significa objetividade? Você disse que o mundo é subjetivo e agora fala de objetividade. Não é tudo subjetivo? Tudo é subjetivo, mas o real é objetivo. Em que sentido? Ele não depende de recordações e esperanças, desejos e temores, preferências e desagrados. Tudo é visto como é. É o que você chama o quarto estado, Turiá? Chama-o como quiseres. Ele é sólido, estável, sem mudança, sem princípio nem fim, sempre novo, sempre fresco. Como é alcançado? A ausência de desejo e de medo leva-te lá.